seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abrem em sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 37. Ouçamos o Evangelho. De Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. Coxos, aleijados, cegos e mudos. Somos nós, esta multidão carente, no sentido genuíno da palavra carente, stéreos, aquele que carece de algo, que tem necessidade de alguma coisa. Nós somos esta multidão. Somos esses carentes de uma vida plena. Somos cheios de imperfeições, que só o Redentor poderá curar. O Evangelho fala de 4 imperfeições. São elas: kolos, kilos, tiflos e kofos. 4 palavras bem parecidas, né? Interessante aqui no grego, mas que dão um significado muito profundo para nós. Somos coxos, a primeira palavra, kolos, privado de um pé. Caminhamos em direções contrárias àquelas propostas por Cristo. Muitas vezes nós temos dificuldade de caminhar numa direção que nos exija esforço e renúncia. E optamos, por outros caminhos. Nos desviamos do caminho do Senhor. Somos aleijados. Na verdade, a tradução aqui é encurvado. Voltamos para o nosso próprio umbigo, para o nosso mundinho, a nossa visão reduzida da vida, contrários, à grandeza de Deus e às suas manifestações. Muitas vezes nós nos comportamos assim, como aleijados, encurvados, voltados somente para nós mesmos. Somos cegos, somos incapazes de uma visão que supere o nosso alcance, que é muito limitado. Somos momentâneos, somos circunscritos, o nosso raio de visão muitas vezes não passa dos nossos grupos, das nossas comunidades, dos nossos guetos. Somos mudos. Na verdade, nós somos mudos porque nós somos surdos. Surdos à voz de Deus,
que nos orienta continuamente, através das pregações, das homilias, dos sermões, etc. E porque não ouvimos, perdemos a vocação de sermos comunicadores de Deus. Só podemos fazer como aquela multidão de imperfeitos, colocar-nos aos pés de Jesus, para sermos curados de tudo isso, para nos tornar o povo de Deus, povo amado e povo salvo pela sua graça e pelo seu poder. Vamos nos dirigir a Ele com essas imperfeições e com tantas outras que nós trazemos no nosso coração. Ele irá nos curar. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir um pouquinho de São João Damasco e São Tomás do Oriente. Origens. São João Damasceno, um santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Nasceu em 675, em Damasco, Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, os quais, naquela época, eram senhores do país. Essa estima estende-se também ao filho. Os raros talentos e méritos desse levaram o califa a distingui-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito Mansur, de Damasco. Renúncia dos bens. São João Damasceno, ainda jovem e ajudante, gozava de muitos privilégios financeiros do pai. Entretanto, ao crescer no amor ao Cristo pobre, deu atenção à palavra, que mostra a dificuldade dos ricos apegados para entrarem no reino dos céus. Assim, no impulso para a santidade, renunciou a todos os bens e os deu aos pobres, concedeu liberdade aos servos e fez uma peregrinação a pé pela Palestina. Preferiu São João uma vida de maus tratos ao se entregar às delícias venenosas do pecado. O convento. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Início da guerra. Pronto. Essa é um pouquinho da história desse santo no dia 4. Nesse caminho em preparação ao Santo Natal do Senhor, nós queremos rezar a Deus. Então, com essa oração, vamos rezar oração de bênção. Deus Pai misericordioso, pelo intenso amor do Pai, enviaste seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer a salvação e conceder-nos uma bênção e proteção, que supremos as trevas, ressuscitamos com Cristo, para que vossa uma vida nova, animado pela vossa força do Espírito Santo, seja ela testemunhar com vossa bondade e santificar com a nossa vida cotidiana gestos de profunda e santidade semelhantes da paz. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa preparação, nessa semana que iniciamos o nosso advento, que significa a espera do menino Jesus, o Natal do Senhor. Então nós estamos preparando o nosso coração, a nossa vida e também de corpo e alma para receber, e o próprio Jesus que nasce da Virgem Maria. Ela também teve essa preparação do Espírito Santo sobre a anunciação do anjo Gabriel. Então nós possamos entender que nós precisamos se confessar uma vez por mês e deixar um banho na alma, no estado da graça. Então, que nós preparemos o nosso coração, a nossa casa, para receber o nosso Salvador, confraternizar com a nossa família, ir para a missa
e dizer: Senhor, a minha casa serviremos ao Senhor, porque só Ele pode dar graça, só Ele pode dar-nos a bênção e a vitória. E o santo remédio para a nossa alma é a Eucaristia e a palavra. Deus os abençoe. Uma ótima semana de preparação ao Natal do Senhor. Deus abençoe. A Virgem Maria proteja.